Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre acessibilidade. Recebo hoje Nestor Luiz Martinelli, presidente da ADEFIL, Associação de Deficientes Físicos de Lajeado. Também Josiane Barron Rodrigues, arquiteta, aqui do município de Lajeado. O sobrenome, como se lê? Baron. É dois R's, Um né? R. Ah, tá Baron. bem. É com um R. Isso. Tá bem? Não, tranquilo. Não, Boa noite, sejam Boa noite. bem-vindos. Obrigada. O tema acessibilidade, é bom que já no início do programa a gente esclarece para o nosso público que está vendo, nos ouvindo, é a respeito da questão dos deficientes. Nós temos deficientes físicos, visuais e também auditivos. Não é? Então, é um tema que a sociedade, principalmente aqui no Brasil, está se preocupando num contexto histórico recente. Quando eu digo recente no contexto histórico, é coisa de 20, 30 anos para cá, nem isso. Uma preocupação que a sociedade está tendo com os nossos cidadãos portadores de alguma deficiência. Então, o tema acessibilidade cada vez mais ganha espaço na mídia, se discute, e é um tema muito importante quando agora as cidades estão crescendo, se construindo novos prédios públicos, mesmo prédios privados, e que a legislação já prevê a atenção aos cidadãos portadores de alguma deficiência, quer seja física, auditiva ou visual. Bem, e essa é uma introdução para nos situarmos no tema, né? Não podemos esquecer que ninguém está isento de necessitar de uma cidade que lhe permite se mover mesmo com alguma deficiência. Isso aí. Ok? Bem, eu vou dar mais um dado para iniciar o programa. No Brasil, é um dado do censo de 2000, em torno de 30 milhões de brasileiros têm alguma deficiência. Portanto, não estamos tratando de um tema que envolve uma pequena minoria, não. É um número expressivo de 2000, em torno de 30 milhões de brasileiros, irmãos nossos, têm alguma. Bem, nós aqui temos o Nestor Luiz Martinelli, que é o presidente de uma associação de deficientes físicos aqui de Lajeado. Vamos conversar contigo nesse primeiro bloco. Essa associação eu não sabia que existia. Há quanto tempo vocês têm? Essa associação ela existe desde 97. Ela foi fundada pela irmã Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes? É. Ela fazia um trabalho de busca ativa, né, das famílias, com pessoas com deficiências, né? Que essas pessoas ficavam em casa, né, jogadas, né? Não é que nem hoje que tem todo esse apoio, né, da repartição pública, né? Sim, que hoje funciona bem, né? 97, 2007, isso em torno de 20... Isso. Quase 20 anos, né? Isso aí. Bem, como vocês podem ver, o Nestor é cadeirante. Você não nasceu com essa deficiência? Não, foi acidente de moto. Com que idade você tinha? Eu tinha 28 anos, foi em 96. 96. Isso. E a partir daí você tem a necessidade de usar... Cadeira de roda. Eu tive uma lesão medular, né? Daí eu comecei a usar cadeira de roda, porque eu fiquei paraplégico, né? Paraplégico, ou seja, tem o movimento dos braços, só das pernas não. Das pernas. Veja, agora já que nós temos algumas datas aqui que a gente já pode conversar. Você adquiriu num acidente de moto essa deficiência. Sim. Em 96. Em 97 fundaram a associação. Você é um dos fundadores ou não? Não. Entrou depois? Depois. Hoje é o atual presidente, né? Sim, já é uma gestão, duas gestões? Estou na segunda gestão agora. Muito bem. Fica 2 anos, daí muda o presidente. Né? A cada 2 anos? Cada 2 anos. É sinal que está fazendo um bom trabalho, foi reeleito. Nestor, vocês são quantos membros? Nós recebemos recurso da prefeitura para atender até 80 deficientes físicos, né? Só que é 80 deficientes, né? Mas daí tem mais familiar, né? Se um tem um deficiente, mais 3, né? Daí
multiplica, né? Pois bem, você falou atender. Atender. Significa que vocês têm uma sede, é isso? Nós temos uma sede. Certo. Localizada aqui? É na Rua Coelho Neto, 745, São Cristóvão. São Cristóvão. Isso. Não, tá bem, tá bem. É próximo ao centro social? Isso, caridade. Né? Isso, tá bem. Você disse que você recebe uma verba do município para atender 80 pessoas deficientes. Isso. A maioria não consegue sair de casa, né? Porque são acamados ou tem pouca mobilidade, né? Que nem eu sou paraplégico, já fica bem mais fácil, mas nós temos vários tetraplégicos, né? Sim. Que não tem movimento nem braço, nem perna, nada, né? Daí a psicóloga, assistente social, coordenadores vão na casa daí atender, né? A pessoa, né? Através da associação? Através da associação, porque nós temos, né? A psicóloga, coordenadora e assistente social. E você tem noção do número de pessoas com portador de deficiência aqui de Lajeado? Tu tem um número de que são atendidos na associação, mas não tem um número aproximado? Olha, deve ter umas 300 pessoas, mais ou menos. 300 aqui em Lajeado. Tem muitos amputados, né, também, né? Tem uns que ganham AVC, que aí ele fica um deficiente físico porque ele perde o movimento em alguma parte do corpo, né? Aí ele se torna um deficiente físico, né? E lá na associação, além do atendimento, pelo que eu ouvi, tem psicóloga, tem o que você assistente fala, social. Assistente social. E tem mais algum outro? Vocês têm oficinas? Nós temos oficina de artesanato. Nós temos basquete sobre rodas também. Ah, né? sim, já, isso. É da tua associação? É da nossa associação. Que ele é realizado lá no Parque do Imigrante, né? Segunda, quarta e sexta, os guri treinam, né? E tem 2 times? Tem um time. Um time? Nós somos o segundo time melhor do Rio Grande do Sul, né? Ah, vocês disputam? Sim, por tudo, né? Você participa do time? Não, eu participava. Depois que eu fiquei presidente, daí eu fico mais na associação. Né? Ah, tá. Quantos atletas? É normal? 5 em campo, não? Sim, nós temos 25 atletas, acho que é. 25? Cadeirante. E há campeonatos? Há campeonato. Agora vai ter, não posso te dizer a data certa, mas vai ter um campeonato agora aqui em Lajeado também. Eu acho que é em setembro, se eu não me engano. Estamos organizando. Certamente há necessidade de uma cadeira especial? Sim, para cada atleta é uma cadeira específica, né? Porque ela é feita sob medida, né? É tirar a medida das pernas, a altura, porque depende da altura da lesão, a cadeira tem que ser mais alta. Que nem eu tenho a lesão alta, eu não tenho equilíbrio. Se eu ir para frente, eu não consigo voltar, né? Só com a ajuda das mãos, né? Porque eu não tenho cintura, né? Conforme aonde ocorreu na coluna, Isso. tem um tipo de deficiência. Isso. Quanto mais abaixo... mais equilíbrio tem. Interessante. Você tem mais alta. Eu tenho mais alta. A minha lesão foi T3, né? Da minha pegou aqui em cima, só tem daqui para cima, né? Daqui para baixo não tem, porque se eu ficar assim, se eu não ajudar com as mãos, não volto mais para trás. Interessante. Isso, claro, obviamente reflete lá no jogo. No jogo. Mas tem bastante treino, né? Os guris estão bem adaptados, né? Puxa, nós que temos bastante interessante. lesado medular. Nós temos lesado medular e amputados também, né? E esses, já que a gente está falando aí no time de basquete, esse time de basquete ele é da associação? Ele é da associação. E como você disse que precisa de uma cadeira especial, essa cadeira especial cada um compra, recebe? Não, nós compramos. Associação? Sim, ela custa 3.000 e pouco uma cadeira. Que agora está com uma boa dificuldade, né, para manter o time, mas nós conseguimos um apoio, né, da Unimed, da Lial, né, construtora, sim, né. Sim. Aí tem patrocinadores, enfim, tá. Porque estava difícil, né. E vocês disputam um campeonato gaúcho, alguma coisa assim? Vai por todo o Rio Grande do Sul, nós vamos. Estão bem o time? Tá bem. O pessoal gosta? Gosta, É um belo divertimento. Sim. Não, depois a hora que começa não para, né. Mas que coisa boa. E além do basquete, teria outro esporte que... Por enquanto não, porque nós não temos ginásio, né. Nós pretendemos construir o nosso ginásio do lado da sede. E daí tem espaço? Tem espaço, já foi deixado espaço lá. Daí vai ser implantado outros esportes. Como é no Parque do Imigrante, fica meio ruim, né? Porque quando lá já tem algum evento, os guri ficam sem treino daí, né? Entendi, claro. A cancha é utilizada para outros fins.
Agora, se estiver ali, daí nós podemos deixar tudo montado, né? E vocês deixam os equipamentos na sede? Nós deixamos lá no Parque do Imigrante. Ah, sim, lá tem uma sala Mas especial. quando tem evento, nós temos que tirar de lá e voltar para a sede, né? Não, tá bem, a gente divagamos um pouco no tema, até porque achei interessante. A associação, ela, além de ter psicólogo, assistente social, ela também se preocupa com uma espécie de ter um esporte. Nós temos professor e o auxiliar de basquete também. Para treinar os guris lá. Isso o município fornece? Não, todos nós. Vocês? Nós temos que pagar do bolso da associação. Então vocês não precisam é ter o uma município verba. Que paga. Uma é verba particular. Ok. Bom, Nestor, eu acho que nesse primeiro bloco a gente teve uma noção da associação que você preside. Agora, no segundo bloco e seguintes, nós vamos tratar, saber como está realmente aqui a atenção para os deficientes aqui na nossa cidade de Lajeado. O programa Entre Linhas vai ao intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema acessibilidade. Contamos com a presença de Nestor Luiz Martinelli, presidente da ADEFIL, Associação de Deficientes Físicos de Lajeado, e Josiane Rodrigues, arquiteta aqui do município de Lajeado. Bem, no primeiro bloco a gente conversamos um pouquinho longo aí sobre a associação. A gente viu que tem um belo trabalho aí, inclusive no campo de esporte. A gente viu que tem um time de basquete e me esclareceu o Nestor que para essa atividade esportiva não é retirado dinheiro da associação. Da associação, não. E sim tem patrocinadores que colaboram, ok? Isso. Além do basquete, não tem outro esporte? Por enquanto, não. Por enquanto não, falta o ginásio. Estão precisando. Então fica aí já uma reivindicação aí que no futuro certamente será atendida. Josiane, e o município de Lajeado tem uma preocupação para atender e o que está sendo feito em relação aos deficientes? Assim, eu trabalho no setor de planejamento, né? Okay. Que é a questão de aprovação de projetos novos ou de reformas. A nossa preocupação, já há bastante tempo, foca, então, nesse tipo de questão. Cada projeto que não seja residencial, seja ele comercial ou industrial, pavilhão, independente da atividade a ser atendida, começa pelo ponto de partida que deve ter um banheiro acessível, com barras, com área de transmissão, com alturas adequadas, independente da atividade. Claro que dependendo da área a ser construída ou reformada, esse número acrescenta, mas o mínimo é um banheiro acessível. Cuidar com as rampas de acesso ao local, mínimo, máxima inclinação 8,33, então tem que ser algo confortável, tem que ter apoio lateral também, as barras, corrimão, tem que ser confortável. E hoje também a gente tem a questão das calçadas. Dependendo do zoneamento da cidade, a gente requer calçada com piso tátil. Foi assim, é um decreto de 9.253 de 2014, a lei municipal tem esse decreto que, dependendo do zoneamento, tem que ter esse tipo de calçada e piso. Tá. Bem, já que você citou o piso tátil, eu estava anotando aqui para não esquecer, para a gente aprofundar. O piso tátil, ele é mais para o deficiente visual, é isso? Isso, daí tem o direcional, mas o piso tátil é para deficiente visual. Aqui em Lajeado, se eu não me engano, na Júlio de Castilho, na Rua do Centro, tem uma espécie de cerâmica. Isso. Com uma formação isso aí. Que permite que o deficiente visual, com sua bengala, vai se dirigindo, é isso? Isso aí. Ele vai tocando. Isso aí. Isso aí é uma coisa que não tinha em Lajeado. Não tinha. E até tem vários bairros na cidade que estão desenvolvendo. Então, dependendo desse zoneamento, às vezes a gente olha, mas por que ter esse tratamento em determinado bairro? Mas é que naquele ponto é uma área que atinge bastante
público que está desenvolvendo. Então, ali também vai ter esse tipo de tratamento. Então, Hoje não é em toda a obrigatório. cidade. Em toda? Em toda ela ainda não. Mas em determinados zoneamentos, sim. Daqui a um tempo, toda a cidade vai já estar projetada com esse tipo de tratamento. Ou seja, os loteamentos novos hoje que colocarem calçada de passeio, já a lei exige que se ponha o proprietário vai ser responsável daí. Dependendo do zoneamento, ele já vai... do zoneamento. Isso. Em loteamentos novos, que até então não tinham calçamento, no momento que é aprovado o projeto de construção da residência, por um exemplo, nesse projeto já é aprovado o projeto de calçada. De calçada. Isso. E ali deverá estar... Marcando o piso tátil. O piso tátil. Isso. É um longo caminho que nós É um vamos longo ter pela caminho, frente. como é algo novo, né? Então, é um trabalho um pouco demorado, mas que daqui a uns anos a gente vai ter esse resultado positivo. Porque a cidade é de todos e para todos, né? Então, a gente tem que se adaptar com isso. Desde rampas, por um exemplo, às vezes a gente tem uma questão que um proprietário tem uma residência, está num ponto bom e quer transformar em um comércio. Perfeito. Vamos do ponto de partida, residência comercial. Então, a gente tem essa transição. Banheiro acessível numa residência geralmente não tem. Quando você fala em banheiro acessível, está dentro do nosso tema, que é acessibilidade. Significa que é um banheiro que deve obedecer determinadas... Largura de porta. Larguras, a abertura para fora. Para receber um cadeirante, por exemplo. Isso. Então, a abertura tem que ser no mínimo 80 centímetros, é isso? Isso. E Pra a passar abertura uma cadeira, para é isso? fora. Isso. Abertura para fora. Para fora, para Isso. poder se mobilizar. Porque se a cadeira entra, daí tu não consegue fechar a porta. Perfeito. Isso aí. Deve a área ter... de transição, que de é a área transferência. De quando assim, que ele precisa da cadeira para o vaso, perfeito. Isso. Altura do vaso. Isso, a barra lateral de apoio. E tu sabe que a gente tem um trabalho que nem em obras, vou focar nessa questão, que às vezes, muitas vezes, o habite-se, o projeto é aprovado de tal forma, com o banheiro, ok. Na hora do habite, a obra foi sendo executada e muitas vezes chega no momento que falta uma barra de apoio, o habite não é liberado. Opa! Não é liberado, até que esteja de acordo com... E é correto, nós temos que ter essa preocupação. É o correto. Nós temos que ter essa preocupação. Temos, e assim a gente fica bem satisfeito que a maioria dos proprietários e profissionais estão conscientes disso. Então, não são muitos os casos que não são liberados devido a isso. Ou alguns são, mas não por falha do proprietário ou profissional. Por um esquecimento. Até pela questão da coincidência de chegar a data e, às vezes, a entrega do material não tenha sido feita. Mas logo é resolvido. Então... Não, tá bem. Agora, casa particular, não. Ele faz se quiser, né? Faz se quiser. Tá. Mas agora eu falo, eu como profissional também, já tive clientes que têm essa preocupação. Eles já procuram, às vezes eles vão fazer uma residência de 2 andares, mas eu quero ter um quarto embaixo e um banheiro com uma porta um pouco mais larga, já pensando no futuro. Até porque nós... Ninguém está isento. A gente tem essa mobilidade, mas no momento que eu posso machucar minha perna ou fazer uma cirurgia, eu estou deficiente dela, então eu preciso de alguma ajuda. Hoje o meu pai é cadeirante, pela idade, pequeno acidente. Então são vários casos que acontecem, né? Toda pessoa vai ser deficiente. Toda pessoa. Vai ficar velha, vai usar uma cadeira, uma muleta, vai estar com problema no joelho, no pé. Se eu escrevo com a mão direita e hoje eu machuco o meu braço direito, eu estou deficiente da escrita e de outras atividades, já vou precisar de ajuda. Então, isso choca as pessoas, a gente falar, um dia tu também vai ser deficiente físico, mas é verdade. É verdade, sempre. Vocês sabem que dá para falar, acho que não há problema algum, até porque na época que foi prefeito de Lajeado, essa pessoa que eu vou citar, não havia essa preocupação, não havia legislação. O meu amigo querido, Darcy José Corbellini, foi prefeito por 2 vezes em Lajeado, e hoje, questão do destino, é cadeirante. Isso. E deve sofrer no dia a dia
as deficiências que existem ainda na cidade para quem precisa de uma cadeira, como o nosso convidado aqui, o Nestor. Então, veja, então, o que eu quero dizer com isso? Que ninguém está isento. A gente não sabe lá na frente. Então, é uma preocupação que tem que ter. A calçada, por exemplo. Vai andar de bicicleta. Agora, imagina com uma cadeira de rodas numa calçada mal feita. É complicado. Então, isso aí é o município que... E aí eu pergunto para o Nestor, você que sabe, você é a pessoa mais adequada para nos dizer, você anda na cidade, e aí, a cidade está... Como está? Melhorou bastante, né? Mas tem algumas falhas, né? Eu acho que a administração tinha que pegar e, quando fizer uma obra, chama a Defil. Ninguém vai se negar de ir até na obra e dizer, tá certo, tá errado, né? Para dar a opinião, né? Porque tem várias rampas que... Isso depende da altura da lesão, da pessoa, né? Que nem eu tenho uma lesão alta, se a rampa é meio inclinada, se eu descer de frente, eu viro. Ah, é? Vira, a cadeira vira. Então tem que ter... E o corpo vai para frente e me joga para frente. Impressionante. Não tem então, dependendo até a descida de uma rampinha. De uma calçada para a rua. Uma vez fizeram rampa, e aí no fim da rampa, o que eles fizeram? Para a água passar, fizeram um corte. Mas então, para que rampa? Porque tu vai descer a rampa, a rodinha da cadeira pega no corte, você cai. Você cai. Tu vê detalhes que às vezes... São detalhes, pequeno, né? Sabe que às vezes a gente tem questões a ser... É um trabalho longo esse, né? De adaptação, de execução. Então, a gente também está aberto a todas as questões, reivindicações, mas tudo vai ser trabalhado, claro, dentro da legislação e do seu tempo, da forma mais correta. Não, é isso. Tranquilo. Bem, nós vamos ir para mais um intervalo e na volta eu retirei de um site da internet algumas situações adequadas para os deficientes na cidade. E a gente vai ver, de certa forma, o que está sendo atendido aqui em Lajeado. Sim. E o Nestor vai nos auxiliar aí, como estão os bancos, as repartições públicas, o comércio, como está? Onde que poderia ser melhorado? Bem, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema acessibilidade. Contamos com a presença de Nestor Luiz Martinelli, presidente da ADEFIL, Associação de Deficientes Físicos de Lajeado, e Josiane Rodrigues, arquiteta aqui do município de Lajeado, do setor da Secretaria de Planejamento. É isso? Ok. Bem, um exemplo de uma construção que acredito que atende acredito com perfeição a questão da deficiência é o nosso auditório aqui da Univates, o nosso a biblioteca com o Centro Cultural. O Centro Cultural. Eles têm a clínica também, né? Tem até elevador para cadeirante para 4 degraus lá no café. Isso. Veja que preocupação fantástica. A descida até o palco pelo lado direito, com todo um atendimento. Muito lindo. Por exemplo, os cinemas. A legislação prevê que os cinemas tenham um local para cadeirantes. Que local é esse? Bem simples. Retiram as cadeiras e deixam um local que vem com a cadeira e fica no lugar da cadeira. Aqui no Centro Cultural do Univates tem essa preocupação, essa previsão e está lá esse espaço. Nos cinemas de Lajeado não sei se tem isso. Não sei se Nestor se tem. Eu não fui lá ainda. Aqui tem. Na Univates eu fui agora lá. Não... Tem. Também não sei. Bem, então esse é um exemplo que a gente gostaria de citar. A própria Univates, que tem toda uma preocupação para a acessibilidade, afinal, além de ser um centro universitário, tem essa visão e também, não é nem por atender a legislação, é porque realmente tem essa visão, essa preocupação. Bem, eu num site da internet, eu vendo o assunto, me inteirando do assunto, eu vi aqui coisas interessantíssimas, assim, que nós podemos ver aqui, tópico por tópico, se realmente Lajeado está atendendo.
por exemplo, nas ruas, o que é necessário? Fazer rampas e calçadas rebaixadas para os cadeirantes. A gente falou alguma coisa antes, parece que eu não sei, né, Nestor, como está em Lajeado? Todas as ruas já tem? Vocês têm dificuldade? Na área central já tem rampas, tem algumas que têm algum problema da inclinação, né? O problema é quando tu sai fora da área central, né? Aí não existe nada. Aí não tem nem para descer e sair da... Daí tu sai do centro, tu só vai subir e descer onde é que tem entrada de carro, né? De garagem de carro. É, de carro. E aí tem que andar uma parte na rua. Tem que andar uma parte e buraco, né? E coisa. Nos bairros nem pensar, né? E veja que interessante o que você disse, já 2 vezes no programa, eu vou repetir porque eu achei muito importante. Dependendo da altura da lesão na coluna, o cadeirante tem mais ou menos dificuldade até para descer uma simples rampa de uma calçada para uma rua. É, porque ele não tem equilíbrio, não tem equilíbrio. Perde equilíbrio. Se ela é alta, você vai para frente. Sim, e pode cair porque não tem como certeza, retornar. Vira. Veja que interessante. Bem, colocação de pisos táteis, que são aqueles pisos especiais percebíveis para os deficientes visuais. E dê alerta para os portadores de deficiências visuais. Eu não sei se tem alerta, tipo aqui, sinaleiras que avisam. Acho que não, Lajeado não chegou a esse ponto, né? Não. Que avisa quando abre, fecha, para os deficientes auditivos. Não tem. Não, acho que isso não tem, né? Mas piso a gente já viu que tem. Já. Inclusive, me chamou a atenção que no centro de Lajeado, já não interessa, não sei que a administração pôs, então, ele tinha um poste bem no meio. Mas foi tirado. Já foi resolvido. Né? Já Aquilo foi eu achei interessantíssimo. Aquilo ali foi um erro terrível. Não, mas já foi resolvido. Até já temos a questão de preocupação nas calçadas, voltando ao assunto. Sim. Quando ela é de esquina, cuidar também para ter essa rampa de acesso dos 2 lados da esquina para cadeirantes também. Tem certos pontos que ainda não existem, mas com o tempo também será executado. Ótimo. Instalação de barras de metal nas entradas de prédios e edificações. Como é que está? Existe? Tem isso? Maioria não tem. Maioria não tem. tem. Talvez os prédios mais antigos. Se tu sair com um bloco de multa aqui do centro, aqui lá já, tu precisa mais de um bloco para dar multa aqui. Bom, daí, Nestor, são prédios mais antigos. Isso que eu quero dizer, Nestor, talvez porque quando eles entram projetos novos, aí sim, tem sempre é cobrado e não é liberado o habite. E quando é feito alguma reforma nesse edifício, nesse prédio, seja ele mais antigo, mesmo ele já sendo existente, está sendo reformado, é exigida essa questão de acessibilidade. É que ele não está no plano diretor, né? Não era exigido, acredito, que Nestor. tudo vai se modernizando, vai se atualizando. Então, com o tempo... Digamos que a partir do momento que a legislação previa, obrigava, esses prédios certamente todos, senão não teriam habites. Né? Isso. Mas os mais antigos ainda... Aí ficaria a critério do bom senso. Tem construção nova que libera. Mas daí aí é com vocês lá, a associação... Vocês não, o município, enfim, e as pessoas também. O que eu vou explicar, assim, até o que acontece muitas vezes, eu também como profissional, não como prefeitura agora. Muitas vezes acontece de a gente propor um projeto, aprovar ele e ser executado, ganhar o habite-se, e daqui um pouco o proprietário resolve fazer alterações e tiram. Então, tem essa questão também. Às vezes parece que o órgão público não fiscalizou, mas se for lá pesquisar, ele está de acordo, só que no decorrer, eles mudam. O proprietário alugou a sala para alguma atividade e quem alugou muitas vezes acha que aquilo não é necessário e por conta própria isso acontece também. Tira a rampa e faz um degrau. Isso acontece muito. Ou a questão da rampa, ou até as barras. Tiram. Isso. Claro. Então, isso é bem complicado também, de administrar tudo isso. Porque uma vez aprovado, executado, tem o habite-se e daqui a pouco é modificado. Isso acontece muito também. Que nem eu sou presidente da DEFIO, eu não consigo agradar a todos, né? A maioria dos comerciários, do comércio, eles ficam meio com o pé atrás, não gostam que a gente vai lá cobrar eles, né? Mas eu cobro, né? É um
um direito. Mas esse é o teu, além de direito, sim. é o teu papel, para isso você foi eleito. Ora, quem mais do que quem está no dia a dia, utilizando uma cadeira de roda para saber as Eu cheguei a dificuldades que dizer para o passa? empresário, diz, vou mandar fazer uns adesivos, e aí eu venho e colo na entrada do comércio do senhor. É aquela Proibido a entrada de deficiente físico. Isso É aquela sensibiliza? questão também que a gente deve se colocar no lugar do outro também, né? E muitas entendi. vezes não acontece. Mas veja, há uma legislação que exige, Isso. nos prédios novos, a gente está se referindo. Não, e reformas e antigos. Reformas. E assim, tem muitos também que fazem essa questão de mudar o que já foi feito, mas também a gente nota que tem muitos preocupados também. A gente recebe, seguido ali no nosso setor, pessoas com dúvidas de como podem se adequar. Mesmo prédio antigo. Mesmo prédio antigo. Mas que Graças a bom. Deus, a mentalidade do povo está mudando. Está mudando. Então, por isso que é bom essa questão da mídia, as pessoas tomarem conhecimento do que é acessibilidade. Não, perfeito. É que as Como entidades abrange estão conseguindo isso. trazer as pessoas com deficiência mais para fora. É. Né? Porque antes não aparecia, era um tema que não era muito discutido. Sim. E hoje em dia, até nas escolas está sendo. Então, quanto mais difundido, mais trabalhado vai ser. E aí, obviamente, que desenvolve uma consciência. Claro. Estão tratando a deficiência como uma coisa normal. Algo né? normal, natural. Instalação de avisos sonoros nos semáforos para travessias de deficientes visuais. A gente viu que aqui ainda não tem. Calçadas e ruas em perfeito estado, sem buracos e danificações. Como é que estão as calçadas e ruas? É isso que é o problema. Né? Na área central, tudo bem. Agora, tu sai fora do centro, não tem. Né? O centro está mais ou menos em dia. Tá bom. Fora. Fora aquelas em algumas rampas que tem inclinação, né? Muito inclinada. Mas a gente viu que tem determinados locais da cidade, Isso. bairros, zoneamento que há necessidade, outros Isso, não as ainda. pessoas todas vão ter que se adequar. O município Porque o habite também não é liberado se a calçada não está Sim. feita de acordo. Então, vai ser algo... O projeto e a calçada fazem parte de um conjunto. Então, para ter essa questão e a pessoa também ter esse compromisso proprietário de ajudar. Interessante que, certamente não sei se o município tem mapeado os bairros que mais têm, digamos, pessoas com deficiência, cadeirantes. Não sei se tem. Sei. Mas era interessante No fazer nosso isso. setor, Até não. a associação poderia auxiliar sim. e verificar lá, num tal bairro lá, nós temos tantos cadeirantes. Então, uma preocupação maior para... Sim. Evidentemente que isso não exclui os demais, mas poderia se fazer um trabalho. Lajado não tinha transporte para deficiente físico, que nem os ônibus, né? Aí foi uma briga grande, né? Mas agora tem, né? Sobre isso, nós vamos tratar, então, no próximo bloco. Porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema acessibilidade e contamos com a presença de Nestor Luiz Martinelli, presidente da ADEFIL, Associação de Deficientes Físicos de Lajeado, e Josiane Rodrigues, arquiteta Barão Rodrigues. Tá bem. Arquiteta aqui na nossa cidade e hoje substituindo a secretária de planejamento do município que está em férias. No início do bloco eu errei o teu sobrenome, o Barão, e então estava evitando até não repetir o meu erro, mas tudo bem. Josiane Barão Rodrigues, arquiteta hoje no exercício da função de secretária de planejamento do município de Lajeado, em razão das férias da titular. Ok? No bloco anterior a gente viu que nas ruas há vários cuidados que o município tem que tomar. Na verdade, existem inúmeras leis hoje, várias leis, direcionadas à proteção, à melhoria das condições de vida dos deficientes, quer seja físicos, auditivos e visuais.
andei vendo algumas leis para vir aqui conversar com vocês. Então, tem muita coisa interessante, Nestor, que vocês, a nível de associação, poderiam se formar com um profissional do direito, alguém que pudesse assessorar vocês, e vocês vão ver que tem muita coisa interessante aí que deve ser observada, e talvez, não sou eu que vou aí saber se está sendo aplicado ou não na prática, mas, de repente, a nível da associação, é a entidade hoje adequada para verificar essa situação em relação aos deficientes aqui. Ali onde que vocês têm, na sede de vocês, a ADEFIO também tem uma associação dos deficientes visuais e auditivos também, né? É uma a cada um? Uma para os audiais? É no mesmo prédio, só no mesmo... Mas são 3 associações? 3 associações. Cada um fez uma distinta? Sim. Tá. E eles também contam, seguramente, com alguma... Auxílio da prefeitura. Auxílio. Tá bem. Tá, bem. Então, nessa pesquisa de legislação, então, tem algumas coisas que têm que ser observadas. A gente viu no bloco anterior, nas ruas, né? As rampas, enfim. E nos meios de transporte, tem algumas adaptações necessárias. Instalação de elevadores nos ônibus para cadeirantes e locais reservados para as pessoas com muletas. Maior quantidade de transporte reservado somente para as pessoas com deficiência, como é o caso do... Enfim, aqui tem uma sigla. Ampliação desses veículos especializados no transporte de pessoas deficientes também nas pequenas cidades. Profissionais qualificados especializados para o atendimento de pessoas portadoras de deficiência. No metrô nós não temos aqui, mas já que eu li, maior quantidade de pessoas em horário de pico nas plataformas para a locomoção dos portadores de deficiência. Ok? Na construção civil, é necessária a construção de casas e apartamentos adaptados às necessidades especiais e a construção de jardins, parques e museus com acesso aos portadores com deficiência. Tá? Ou adaptação nos que já existem. No caso do transporte, tá? Você já no final do bloco anterior citou que aqui não havia... Antes não havia, né, esse transporte. Aí nós procuramos o GNDR, o Xera, né, e eles conseguiram colocar um ônibus do Xera e um ônibus do GNDR. Cada um tem um? E o Xera tem um micro, se eu não me engano, ele tem um micro também. Ele está adaptado um elevador. Daí ele recebe cadeirantes. Mas é um veículo? É um veículo. E como vocês fazem, por exemplo, ele faz eles todas as linhas? Eles têm horários, né, que eles passam, né? Então eles fazem todas as linhas, Sim, pelo menos uma vez por dia? Isso aí. E vocês têm esses horários? Eles têm. Eu agora, na assim, hora, a associação não tem acesso a isso? Tem? Tem. Então daí o cadeirante quer sair de um bairro e vir para o centro, ele vai olhar aqui, vai passar um ônibus tal hora. Isso, ele vai e volta, ele tem o horário certinho do ônibus. Interessante. Aí fica tranquilo, né? As empresas têm um profissional já treinado para isso, né? Essa foi uma luta de vocês? Foi muito bom, né? Interessante. E como você se desloca, Nestor? Eu tenho uma moto, né? Um triciclo adaptado, né? 3 rodas. O pessoal de Lajeado já me conhece. Eu vi já te vi várias vezes, claro, com capacete. E você que fez aquela moto? A minha moto quem fez foi o torneiro mecânico Eri Figgenbauer, né? Figgenbauer, ele que fez. Homenagens a ele. Você pediu, ele bolou para ti? Eu tive a ideia e tive que arranjar alguém para fazer, né? Eu fui um louco e ele foi mais louco que ele fez, né? Que legal, tio. Mas ficou muito bom, né? Até para tu vai, eu vou com a minha cadeira mesmo, daí só abro a rampa atrás e sai, não preciso montar e desmontar cadeira nenhuma, né? Interessante. É mais prático, né? Ficou bem legal. Ou seja, eu já vi a cadeira, se eu falar errado, você me corrige, ok? Porque o nosso público deve estar um pouco curioso, vou tentar descrever. É uma moto, você acrescentou uma terceira roda. Isso. Tipo aquelas motos que tinha... Sidecar. Um side, ok. O que você fez? Você retirou o banco da moto, no side você fez uma rampa, entra com a cadeira, prende ela certamente. Sim. E transforma a moto no teu veículo, um triciclo dele. Nem uma caçamba, o cara entra por trás. Né? Entra. Faz tudo sozinho, não precisa ajuda? Tranquilo. Interessante. Autonomia. Então você, Nestor, já te vi várias vezes por aí. Mais alguém fez essa moto? Aqui não. Aqui no Brasil é a única, né? Puxa, podia ser. Poderia tirar uma foto, trazer para nós ver. Podia ter. Agora que... Eu sempre tive curiosidade de saber aquele veículo. Bem legal. E uma criação tua. Bem prático, né? Isso é algo que poderia ser até
desenvolvido. Desenvolvido, Né? colocado Mas o no Detran mercado. não libera, né? Não libera? Não, consegui liberar a minha, mas o Detran não libera. Né? Tu conseguiu a tua? Sim. Mas se conseguiu a tua, Para certamente. mim tá bom, né? Mas era bom se os outros pudessem também. Né? Claro, claro. Eu vi aqui também, que me chamou a atenção nessa... a questão bares e restaurantes, ok? O bar ou restaurante deveria ter manobrista ou vagas reservadas para pessoas com deficiência no estacionamento. A entrada para o salão deveria ser feita por rampas de acesso. Na verdade, aqui são perguntas, porque nesta cópia que eu fiz aqui de um site da internet, ele faz questões assim, ó, em bares e restaurantes, o que deve se verificar? Tem manobrista, tem vagas reservadas para deficientes no estacionamento, a entrada para o salão é feita por rampas de acesso, existe bom espaço de circulação ou as mesas ficam muito juntas, o restaurante tem cardápio em braille, claro, para deficiente visual, o bar ou restaurante tem banheiros adaptados, com sinalização, barras de apoio, bom espaço de manobra. Veja que interessante isso. Acho que poucos bares e restaurantes de Lajeado têm essa preocupação. Não sei se você... Agora, que nem a administração, eles estão muito em cima disso. A gente está... Está cuidando disso? Está, sim. A única coisa é o braille, né? O braille que está no momento... que está deixando a desejar, né? A maioria não tem, né? Mas de questão com relação a vagas, acessibilidade, se tem um degrau no acesso, já tem que ter rampa. Porque é comércio, né? A administração está bem... Os banheiros é obrigatório, então a gente tem essa preocupação. Hoje o comércio claro tem que ter. Tem que ter. Bares e restaurantes, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Um banheiro, pelo menos. Um, pelo menos. No mínimo. Quanto mais, claro, melhor. Mas no acessível. mínimo é um. Independente se é um comércio que tem uma pessoa trabalhando, essa sala deve ter um banheiro acessível. Se tiver uma pessoa trabalhando, eu vou ter minha sala, o meu escritório, o meu banheiro vai ser acessível porque eu posso receber um visitante ou até eu mesmo daqui um pouco vou ter essa necessidade. Então, é imprescindível, tem que ter no mínimo um. Interessante isso aí. E você tem andado por Lajeado e o pessoal, de alguma forma, tem observado isso. O comércio está... E os bancos estão legal? Os bancos Lajeado deixam a desejar, né? Opa, pode falar. Banco do Brasil. Banco do Brasil, o atendimento dele é em segundo piso e não tem elevador para deficiente físico. Como fazem? Chama a pessoa lá de cima para vir atendendo embaixo. E vem? A pessoa vai ter que descer daí. E como você faz tem a porta Tem especial. a porta do lado, né? Tá. Dentro da porta do lado. Tá. Caixa Federal também. Tem segundo piso, não tem elevador para deficiente físico. Não pensaram quando construíram, né? Infelizmente, né? 2 bancos do Brasil, assim que diz que é do Brasil, né? Não tem acessibilidade, né? Caixa Federal... No caixa eletrônico, tu não consegue entrar no caixa eletrônico porque fizeram a rampa do caixa eletrônico a porta na rampa. Aí tu não consegue apertar o botão e entrar com a cadeira vai para trás. Detalhe. Se não tiver ninguém lá dentro ou passando na calçada para te ajudar, tu não consegue entrar, né? Interessante. Isso bem complicado. O que mais assim que tu poderia dizer que tu sente no dia a dia? Nos bancos é isso, né? Tá. Agora o comércio tem vários comércios que tem degrau, né? Que tu não tem como entrar, né? Tem comércio que tem degraus pequenininhos, né? 25, 20 centímetros. É mais caro botar uma lajota do que comprar o cimento e fazer a rampa, né? Não sei por que eles fazem isso, né? Interessante. Bem simples. Né? Tá bem. Isso é importante ouvir. Porque, como eu disse... Quem mais sabe dizer das suas necessidades de quem? No caso, o Nestor. Bem, nós estamos chegando, então, ao final de mais um programa Entre Linhas. Eu agradeço a presença de vocês. Muito legal, Nestor, aí. Tenha sucesso nessa sua segunda gestão frente à Associação dos Deficientes. Obrigado, Josiane Barão Rodrigues. Agora acertei o nome. Pela presença. Bom, no programa de hoje nós tratamos sobre acessibilidade, contamos com a presença de Nestor Luiz Martinelli, presidente da
ADEFIL, Associação de Deficientes Físicos de Lajeado, e Josiane Barão Rodrigues, arquiteta, ora substituindo a secretária de Planejamento em férias. Quero, antes de encerrar, dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado por estarem conosco até esse momento e até o próximo programa.